Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando o programa Pé para Fora. E aqui a gente mostra iniciativas de empresários, iniciativas e estratégias, de empresários que resolveram expandir seus negócios para além das fronteiras do Brasil. Hoje nós vamos conhecer a história da Lu Rodrigues. Ela é proprietária da Natural Pigmento, uma empresa que trabalha com produtos de pigmentação, na linha da estética. E aí, para conversar com a gente sobre este case e também sobre o mercado, eu recebo o Guilherme Amorim. Ele é chefe dos serviços de inovação da Wayra Brasil. Bom, antes da gente entrar na conversa propriamente, vamos conhecer então um pouco da história da Natural Pigmento. Eu sou Lu Rodrigues, tenho 46 anos e sou empresária do mercado da beleza. Eu sou fundadora e CEO da Natural Pigmento. Eu comecei na micropigmentação e aí depois eu percebi a necessidade que eu tinha dentro da Alu Makeup, que é uma outra empresa minha, para ter pigmentos de altíssima qualidade. Aí eu comecei toda uma trajetória de construir esse pigmento junto com um químico incrível que começou junto comigo. Eu tive ele de sócio porque eu precisava desenvolver pigmentos de altíssima qualidade, ele era um grande especialista nisso, e aí eu chamei ele para ser sócio da Alu Makeup. Eu dei 20% para ele, depois mais tarde eu comprei a parte dele, mas a minha necessidade era ter produtos e materiais de altíssima qualidade. O processo de abertura da Natural Pigmento nasceu da possibilidade de entregar para o mercado algo de altíssima qualidade. Eu descobri dentro da Alu Makeup um pigmento de altíssima qualidade, que passava por esterilização, que os colorinix que eu utilizava para produzir esses pigmentos eram fantásticos, muito mais fluido, então o resultado era incrível. E as pessoas começaram a me perguntar: Lu, que pigmento você usa? Lu, por que você não coloca no mercado? Ou seja, era uma necessidade do mercado ter produtos de altíssima qualidade para ter um resultado melhor. E foi aí que eu criei a Natural Pigmento. Em 2017 eu iniciei a abertura da Natural Pigmento. Então nós somos focados principalmente em pigmentos, que é para fazer a área das sobrancelhas, dos olhos, dos lábios, e também fazer toda a reconstrução da pele. Quando eu falo reconstrução da pele, é ter cores que imitem a coloração da pele com uma percepção muito evidente que aquilo é natural. Ou seja, uma cicatriz branca de um acidente, eu consigo colocar nessa pele uma coloração que copia a cor da pele do paciente. Ou uma reconstrução de mama, eu preciso criar uma areola. A areola ela tem uma transparência, ela não pode ser um pigmento compactado. São esses pigmentos que eu consigo desenvolver com essa coloração e com essa perfeição de coloração real do que é uma areola mesmo, uma reconstrução de sobrancelhas. Então assim, a gente busca muito o real da cor e da qualidade do que você está utilizando dentro da pele de cada paciente. Em 2018, eu comecei a ter alguns pedidos dos Estados Unidos para ter os pigmentos lá. E aí eu iniciei todo um processo, primeiro, de ter um green card, que hoje eu tenho, que a gente consegue fazer vários eventos, se conectar com muito mais pessoas e levar esse produto tão maravilhoso para todos os Estados Unidos. Nós temos também, comecei na Europa da mesma forma, as pessoas começaram a me pedir, alguns profissionais faziam parte de alguns eventos que eu estava fazendo e eles viam eu fazendo o procedimento e obtendo um resultado incrível. E eles diziam: nossa, é mágica, como que eu consigo ter esse pigmento? Aí eu explicava, mostrava, e foi aí que eu comecei a mandar para os Estados Unidos e para a Europa. Quando eu iniciei a minha carreira de micropigmentação, meu primeiro curso foi na Alemanha. Então assim, eu amei tudo que eu vi, o processo, as cores, os pigmentos, e observando tudo aquilo eu pensei: eu posso desenvolver algo melhor do que eu estou vendo aqui, principalmente na questão dos pigmentos, porque eram os pigmentos mais pesados, eram os pigmentos que eu percebia que poderia ser muito mais fluido, leve, mas eu percebi que como empreendedora e pelo amor que eu tenho pela profissão, eu conseguiria desenvolver algo de melhor qualidade. E aí eu comecei toda uma trajetória de estudo com químicos, com indústrias parceiras, e hoje nós temos a Natural Pigmento.
O mercado europeu ele já tem altíssima qualidade, mas quando você é um empreendedor nato e você é apaixonado pelo que você faz, você observa pontos que você percebe assim, ó, eu posso melhorar isso. Hoje eu tenho uns melhores profissionais da Europa que trabalham com o meu pigmento e eles falam para mim, Lu, é fantástico, o resultado aqui, ó, 2 anos depois, 3 anos depois, está muito parecido com o que é real da pele de cada pessoa. Então isso me deixa muito feliz porque você conseguiu agregar a um mercado que é tão exigente quanto a Europa. Todo empreendedor tem um sonho que o seu produto chegue em todos os cantos do mundo. E esse é um dos sonhos que eu estou realizando. Então levar o meu produto para a Europa, para os Estados Unidos, me fortalece não só como marca, mas também como credibilidade do procedimento, da execução, do processo fabril. E isso me deixa muito, muito feliz, porque é uma grande conquista você conseguir chegar a tantos profissionais fora do Brasil, como aqui dentro do Brasil também, mas é como se você estivesse expandindo para o mundo todo, não só o produto na questão de valor, mas sabendo que está indo qualidade. Qualidade é a qualidade que você sonhou para os meus clientes, aquele amor que eu tenho para os meus clientes, que é 1 a 1, mas se expandindo para todo o mercado europeu e Estados Unidos e todo o Brasil. Por mais que a gente produza pigmentos aqui no Brasil, nós os utilizamos de matéria-prima europeia. Então, realmente fica muito caro, porque você recebe esse produto por um X valor, depois você passa por todo um processo fabril e depois reencaminha ele de novo para a Europa. Então, isso realmente tem um custo muito elevado, as coisas vêm subindo muito, mas sempre tem uma saída, sempre tem um modo de você fazer isso onde todos ganham. Quando você trabalha com um produto high ticket, de alta qualidade, alta performance também, você está falando que as pessoas se propõem a pagar. É claro que nós temos valores muito competitivos, são valores muito bacanas. Nós temos hoje um produto europeu que custa $50, 50 euros, e aqui no Brasil nós temos um produto que custa $25, só para deixar dolarizado tudo. Então assim, é o dobro do preço lá fora, mas eu acredito que isso não interfere muito, porque as pessoas lá também ganham muito mais que o Brasil. Então isso fica bem em equilíbrio. Primeira vantagem é a minha felicidade, que é conseguir entregar um produto totalmente brasileiro para um povo tão exigente quanto é o europeu. Por mais que o Brasil hoje está no ranking de um dos melhores produtores de pigmentos, na questão do mercado de micropigmentação muito em ascensão, mas vender para um público europeu me dá essa elevação de qualidade, que isso me deixa muito feliz. Mesmo os Estados Unidos também, eles são pessoas que têm um grau de exigência muito grande. Então vender para eles é ter uma comprovação de que realmente o teu produto tem uma alta qualidade. E eu estou sempre buscando melhorar ainda mais essa qualidade. E aqui dentro do Brasil os melhores profissionais utilizam Natural Pigmento. O primeiro passo para você entrar em qualquer mercado, mesmo no Brasil ou fora do Brasil, é conheça bem o seu produto. Saiba até onde ele pode resolver, solucionar a dor das pessoas que vão utilizar ele. Por exemplo, eu sei que o meu produto é maravilhoso, ele é fluido, ele é leve, ele tem uma coloração fantástica. Quando eu faço esse procedimento em um evento, em uma feira, eu não preciso dizer esse meu produto é o melhor. As pessoas se contactam, as pessoas vêm até mim e dizem assim, Lu, como você conseguiu fazer isso? Como você conseguiu deixar esse lábio tão igual? Você aumentou ele e você deixou ele exatamente da coloração que é a parte de baixo ou a parte de cima que eu estou fazendo naquele momento. E aí eu começo a explicar para ela, olha, esse pigmento, por ele ser assim, fluido, por ele conter isso, por ele conter aquilo, eu consigo chegar nesse resultado. Basta. Então o que você precisa mostrar para o mundo e para o mercado com o seu produto é conheça muito o teu produto e entregue soluções. Quando você entrega uma solução para as pessoas, automaticamente elas compram. Quando a gente está falando de mercado de beleza, eu sempre falo isso, não fico só voltada para a micropigmentação. Hoje é micropigmentação, mas daqui a pouco eu vou achar soluções para a gente resolver essas manchas da pele de outra forma. Então eu estou sempre buscando no mercado como resolver e solucionar essas dores dos clientes, que é ter poucos pelos nas sobrancelhas, ter um lábio que não tem uma definição na parte superior ou inferior, ter aquele olhar aberto, como
um fox eyes, como a gente fala. Então, como que eu consigo deixar dessa forma com alguns produtos? Então, esse mercado é muito grande, tenho muito para crescer ainda e evoluir dentro desse segmento que não se limita só à micropigmentação. Essa é a minha busca, é não parar nunca, encontrar soluções para cicatrizes brancas, para reconstruir a areola que cause muito menos, que não seja tão invasivo, que a pessoa não sinta muita dor. Esse é um dos principais objetivo meu, que eu consiga implantar muito mais rápido, que eu consiga ter uma recuperação, se ela precisar ser um pouco invasivo, muito mais rápido. Então todo esse produto para reconstruir a pele, eu estou sempre atenta, estudando muito, e hoje nós já temos maravilhas no mercado. Então é uma busca constante. Eu sempre falo que eu trabalho no mercado da beleza. Eu busco soluções para as pessoas, eu busco resolver o problema das pessoas, mas quando a gente fala de um problema, eu realmente estou falando de um problema muito grave. A minha busca como empreendedora sempre é solucionar algo muito além do que a estética. É solucionar a pele de uma pessoa que sofreu uma queimadura, é solucionar uma pele de uma pessoa que fez reconstrução de mama, é reconstruir peles que sofreram com acidentes. Então, quando eu acho uma solução para esse caso, automaticamente eu acho soluções para toda a parte da estética, que eu trabalho muito também. Mas a minha busca sempre é encontrar soluções para esses casos específicos que eu sei que é uma dor muito grande. Uma pessoa que sofreu por uma mastectomia, que teve que retirar as mamas, que teve que retirar as areolas, ela sofre muito com isso. E quando eu encontrei a solução para reconstruir essa coloração, automaticamente eu encontrei várias outras soluções para o mercado da beleza também. Toda vez que eu encontro uma solução para uma sobrancelha, que a pessoa teve um câncer, teve que fazer uma rotação, e eu procuro ter um pigmento de altíssima qualidade que chegue na coloração daquele pelinho, eu encontrei uma solução. Então o empreendedor com propósito, que é o que eu sou, ele está sempre buscando uma solução para a dor das pessoas. E quando você encontra só para dor, ele não fica só para dor, ele vai para o mercado da beleza. Então esse é o meu propósito de vida. É uma história rica, né? Cheia de iniciativa, de estratégia, de planejamento também, que é como devem ser os bons negócios, tanto aqui no Brasil quanto fora, né? Bom, nós vamos fazer um intervalo rapidinho agora e na sequência, então, a gente segue a conversa com Guilherme Amorim, chefe do Serviço de Inovação da Wayra Brasil, especialista também em internacionalização de empresas. Pé para fora, faz um intervalo rapidinho, voltamos já já. De volta com o Pé para Fora. Hoje você viu no primeiro bloco, estamos conhecendo a história da Lu Rodrigues, lá de Santa Catarina, e ela é proprietária da Natural Pigmento, já uma empresa grande que está agora sediada em São Paulo, que trabalha com produtos para micropigmentação, na área da estética, né? Bom, depois de conhecer a história da Natural Pigmento, vamos analisar este case e também falar sobre o mercado. Para isso recebemos aqui no programa Guilherme Scaff Amorim. Ele é chefe de serviços de inovação da Wayra Brasil, especialista em internacionalização de empresas. Guilherme, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado, Sebastião. É um prazer estar aqui com vocês e participando aqui do Pé para Fora. Ótimo, prazer todo nosso. Obrigado aí pela sua disponibilidade de tempo, compartilhar conhecimento com a gente também. E aí, Guilherme, antes de a gente entrar nessa questão mais importante aí das estratégias de internacionalização, queria uma leitura, uma avaliação, pelo que você conheceu, do case da Natural Pigmento e da iniciativa da Lu Rodrigues e da ideia dela de expandir, né, para os Estados Unidos e para a Europa num primeiro momento. Como é que você avalia esse case? Perfeito. Bem, em primeiro lugar, eu devo dizer que a iniciativa da Lu é muito relevante, né? Não apenas para a empresa dela e para o ecossistema, porque quando a gente fala de internacionalização, a gente está impactando o ecossistema nacional, né? Inclusive não apenas economicamente falando em contas públicas, etc., mas todo o ecossistema de empregabilidade que envolve você ter empresas que estão se internacionalizando, né? Durante a nossa conversa eu até quero traçar algumas diferenças entre exportar e internacionalizar, né? Eu acho que o caminho que a Natural Pigmento está seguindo com a Lu é um caminho correto, né? Fazendo uma análise
genérica, geral. E, em primeiro lugar, eu digo por conta da escolha dos mercados, né? Existe muito questionamento sobre começar um processo de internacionalização por meio de países latino-americanos, como Chile, Argentina, Peru, Colômbia, México, que seria teoricamente mais fácil por conta de barreiras culturais. Só que esquece que o mercado brasileiro é um mercado gigantesco. Então, é muito comum se dizer, né, no setor, na indústria de exportação, seja ela de qualquer segmento, que você vai exportar, né, entre aspas, de um estado para o outro no Brasil. E aí você tem mercados potencialmente muito maiores. Então, quando você mira mercados que são relevantes, comercialmente falando, como Estados Unidos e Europa, me parece uma decisão acertada, porque o custo de oportunidade é muito maior. Então, falando um pouquinho também sobre o produto, né? Eu não tenho a especialização de falar sobre cosmética e estética, entretanto, nos meus anos de ABPEC, né, de Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmética, eu via que os insumos e os produtos já finalizados para esse setor no mercado internacional provenientes do Brasil são muito bem-vindos e têm um potencial muito grande devido à qualidade, à alta qualidade que nós temos aqui, um pouco um paralelo como acontece na indústria calçadista, por exemplo, que nós somos uma grande referência, ou na indústria têxtil de confecção. Então, eu entendo que esse movimento da Lu é interessante por conta dos mercados que ela escolheu e da qualidade do tipo do produto que ela está desenvolvendo. Guilherme, mas em se tratando de um segmento onde questões culturais são tão relevantes, né? Questões étnicas até, né? Quando a gente fala aí de beleza, de estética, como é que se dá essa expertise ou quanto é importante a busca por conhecimento da cultura, dos hábitos daquele país ou do destino que você quer exportar ou internacionalizar seus produtos, e como é que se dá esse processo? Veja, Sebastião, eu entendo que o primeiro passo é segmentar o seu mercado. Se você vai trabalhar, imagine um funil. Se você vai começar, a base desse funil é entender se o público é um público B2B ou um público B2C. Ou seja, se você vai trabalhar com a indústria local, sendo um fornecedor, ou se você vai trabalhar com o consumidor final. Partindo desse ponto, existe um processo de aculturamento local que necessariamente precisa ser feito com um parceiro. Então, não é uma regra escrita em pedra, mas a tradição mostra que, independente do país escolhido, seja um país latino-americano, norte-americano, europeu ou asiático, você precisa ter uma operação local que o represente, que é um canal de distribuição. Existem algumas formas de você entrar no mercado internacional, mas convenciona-se que a forma de ir por meio de um canal que o distribua localmente já fala o dialeto comercial e mercadológico daquela região. Então você quebra barreiras do que, por exemplo, você entrar sozinho, abrindo a sua própria operação, indo você próprio morar e abrir do zero o seu relacionamento comercial no país, qualquer ele que seja. Então, eu acho que o processo começa num afunilamento sobre foco B2B ou B2C, e depois vai afunilando para identificar quais são os parceiros locais que podem trabalhar. Existe, sim, outros formatos de você entrar em outro mercado, como a gente chama de follow the client, ou seja, siga o cliente. Então, é muito comum quando você tem no mercado brasileiro um cliente que é de grande porte e que é uma multinacional ou é uma empresa brasileira internacionalizada. E você segue ele, ou seja, se você presta serviço para ele aqui, você passa a servi-lo também na sua operação internacional, seja numa matriz ou numa filial. Obviamente, isso aí se resume, né, a operações B2B, né, de empresa para empresa. No nosso cenário, que tem sido mais comum, essa parceria local lá, e outra questão, esse é um parceiro nativo necessariamente? Como é que se dá isso? É bem interessante essa pergunta. Eu tenho visto muitas empresas
se valendo de pessoas brasileiras, né, de equipes, de um diretor comercial, de uma pessoa que tenha uma qualificação altíssima em vendas e que seja alocada, repatriada nesse outro país para abrir mercado. Depende muito da capacidade pessoal daquela pessoa designada, porque normalmente o mais correto é você ter uma operação local com uma pessoa local, que tenha, obviamente, todas as capacidades, né, as capacitações técnicas, seja de venda, seja de marketing, seja de formação de equipe, seja de gestão de pessoas, só que seja nativa. Não é apenas uma questão de idioma, é uma questão de saber como opera aquele mercado e que gera credibilidade para aqueles interlocutores que estão ali, né? Guilherme, essas questões, esse conhecimento, né, essa preparação, ela é hoje tão ou até mais importante do que questões burocráticas, que talvez já não sejam tantas como eram antigamente, não é mais um bicho de 7 cabeças exportar ou estar lá fora. Como é que você vê isso? Tem duas questões aí, fortes e bem latentes, né? Tem sim. Eu acho que se nós estivéssemos conversando no final da década de 90, início dos anos 2000, era aquela frase que o governo Fernando Henrique, com a Dorothea Werneck, cunharam, que era exportar ou morrer, né? E foi nessa época que foi criada, inclusive, vindo do núcleo do Sebrae, a Apex Brasil, que foi uma grande, e é até hoje, uma grande fomentadora das exportações e da internacionalização. De empresas de todos os segmentos, eu acho que são mais de 70 ou 80 segmentos atualmente que são apoiados. Naquela época, existia um aculturamento sobre a exportação. Por que exportar, né? Por que exportar tendo um país tão grande? Então, existia todo um aculturamento de dizer, poxa, nós temos aqui um ganho de câmbio. Então, se bem, na época a gente não tinha uma diferença tão grande, mas hoje você ganha no processo de exportação pelo spread cambial. Você tinha naquela época uma questão de conhecimento técnico, de benchmark, ou seja, o que o meu competidor lá fora está fazendo? Você tinha um cenário de barreiras, como você falou, barreiras comerciais. Eu me lembro no início dos anos 2000, 2005, se eu não estou enganado, as cotas de produtos têxteis chinesas para o mercado brasileiro caíram. Isso significou o quê? Uma enxurrada de produtos chineses no mercado brasileiro, do setor têxtil e confecção, e que obrigaram o setor a mudar a capacidade produtiva, eficiência operacional, rentabilidade, produto, atendimento ao que o público queria. Então, houve um processo naquela época de aculturamento. Hoje, o processo, eu acho que já está bastante consolidado, e é mais identificar como fazer isso de uma forma assertiva. Então, quais são os pontos que têm que ser observados para fazer uma exportação de sucesso? Ótimo, ótimo. E aí entra um pouco de inovação, né? Que a gente podia entrar aqui falando muito tempo sobre isso. Mas vamos concluir, a gente tem 2 minutinhos no máximo aí. Eu queria que você me falasse, então, das definições de exportação e internacionalização. E se você consegue identificar para mim onde a Lu Rodrigues se enquadra aí nessas duas definições. Perfeito. Olha, convencionalmente a gente chama exportação de um processo de venda por meio dos Incoterms, né? Você pode colocar com frete incluso, sem frete incluso, por via aérea, por via marítima, por via terrestre, produtos. Então, nós estamos falando de uma operação 100% nacional, levando produtos tangíveis, físicos, para o mercado internacional. Quando nós falamos de internacionalização, nós estamos dizendo que aquela operação brasileira vai se tornar uma operação do país A, B ou C. Então, ela passa... Existe uma coisa conceitual. Quando você exporta, você está dizendo que você é uma empresa brasileira que está vendendo para o país A, B ou C. Quando você está internacionalizado, você é uma empresa global cuja operação mais relevante atualmente é o mercado nacional brasileiro. Percebe a diferença? Você pode estar na França, na Espanha, nos Estados Unidos, nos Emirados Árabes, na Nigéria, mas você é uma empresa global, cuja operação convencionalmente está no mercado brasileiro de uma forma mais forte nesse momento. Qual é a palavra-chave de tudo isso? É inovar, você saber estar à frente com inteligência de mercado,
para identificar as demandas daquele mercado específico e aí fazer o seu planejamento a contento, né? Tá certo, entendido. Então, Guilherme Scaff Amorim, especialista em internacionalização de empresas, chefe de serviços de inovação da Wayra Brasil. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, por compartilhar de tanto conhecimento aí. Foi um prazer tê-lo conosco, Guilherme. O prazer foi meu, Sebastião. Muitíssimo obrigado. Muito bem, e muito obrigado a você de casa, você aí da sua empresa que acompanhou com a gente o Pé pra Fora de hoje. A gente volta no próximo programa. Forte abraço e até mais.